Boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Karen e eu sou uma das organizadoras do Combrasier. Nós somos coordenados pela Universidade de Brasília e pela Universidade Federal de Jataí, com o apoio da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, da Escola Superior de Ciências da Saúde do Distrito Federal e da Faculdade de Saúde e Ecologia Humana em Minas Gerais. Neste momento, daremos início a um ciclo de palestras assíncronas do Congresso Brasileiro de Saúde Integrativa e Espiritualidade. O Combrasier foi pensado com o objetivo de difundir conhecimentos em saúde integrativa e espiritualidade, em especial saberes ditos tradicionais e populares. Foi organizado por acadêmicos de graduação da área da saúde, de instituições de ensino superior públicas e privadas e docentes da área da saúde. Saudamos de forma especial aos organizadores, às instituições apoiadoras, aos professores, aos alunos e a toda a comunidade aqui presente. Neste momento, iremos assistir à palestra Oncologia Integrativa, com a senhora Adriana Gasparini. Dentre o seu vasto currículo, cabe destacar que ela é naturóloga, trabalha como terapeuta integrativa na equipe de Medicina Integrativa e Saúde Populacional do Hospital Albert Einstein, onde utiliza algumas práticas de mente e corpo com os pacientes e com os colaboradores. Além disso, ela é professora da pós-graduação em Saúde Integrativa e do SEB. Com a fala, senhora Adriana Gasparini. Olá, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, participando do primeiro Congresso Brasileiro de Saúde Integrativa e Espiritualidade, e vou compartilhar minha aula com muita alegria nesse momento. Então, eu vim hoje falar aqui de oncologia integrativa, como a medicina integrativa ajuda no encontro da espiritualidade. Então, meu nome é Adriana Cajado de Oliveira Gasparini, eu sou naturóloga e terapeuta integrativa. Faço parte da equipe de medicina integrativa e da saúde populacional do Hospital Albert Einstein. A equipe de medicina integrativa atua na oncologia e a saúde populacional cuida da saúde dos funcionários. Então, vou falar sobre o conceito de medicina integrativa. A medicina e saúde integrativa reafirma a importância da relação entre paciente e profissional de saúde. É focada na pessoa, em seu todo, é informada por evidências e faz uso de todas as abordagens terapêuticas e de estilo de vida adequadas, profissionais e disciplinas para obter o melhor da saúde e da cura. Então, é muito importante a gente ter consciência de que o paciente tem também uma participação ativa no seu tratamento. E lembrar que medicina integrativa não é alternativa. O termo alternativo hoje em dia não é mais utilizado, porque dá a ideia de que se você faz o tratamento tradicional ou algum outro tratamento, né? Então, nós preferimos usar o termo complementar e integrativo. Vou contar um pouquinho de como que é a medicina integrativa no Einstein. Nós atendemos na oncologia, na hematologia e no transplante de medula óssea, sempre pacientes internados. Os atendimentos são individualizados. Nós vamos perceber quais são as necessidades do paciente naquele momento. Vamos adaptar as necessidades dele, então, se ele estiver no leito, ou se ele quiser fazer a prática na poltrona ou no sofá, como for melhor, né, como ele se sentir melhor dentro das possibilidades de cada um. Estamos sempre incentivando o autocuidado, então todas as práticas que nós fazemos com eles, nós ensinamos como eles podem fazer sozinhos, né, que práticas eles podem utilizar. Por exemplo, a respiração é uma prática muito utilizada e que eles podem lembrar em outros momentos de fazer aquela respiração, por exemplo. E respeitando a autonomia do paciente. O que significa isso? Se ele quiser aceitar aquele atendimento aquele dia, ele pode aceitar, é muito bem-vindo. E se ele não quiser, também não tem problema algum. Nós respeitamos e deixamos ele muito à vontade para fazer ou não o atendimento. E o intuito principal dessas práticas que nós utilizamos é trazer uma sensação de bem-estar, de conforto, de relaxamento.
Eu vou contar um pouquinho as práticas que nós utilizamos lá no nosso dia a dia. As técnicas de yoga, com posturas gentis, respiração, relaxamento e meditação. São as posturas bem simples e de fácil execução, que possam ser executadas na cama ou na poltrona, onde eles se sentirem mais à vontade. As práticas de respiração, nós focamos muito na respiração abdominal completa, onde essa prática pode trazer um relaxamento, uma calma, uma tranquilidade. Também usamos, em alguns momentos, imagens, né? A pessoa pode fazer uma visualização, então sugerimos algum lugar da natureza que ele goste, né? Que aquele paciente se sinta à vontade. Nunca vamos falar numa praia ou numa montanha, vamos sempre deixar eles à vontade para escolher qual a visualização desejada. Também fazemos meditação com foco na respiração, mas sempre trazendo bem-estar e conforto. Terapia de toque, aqui como a Márcia, que é a outra terapeuta, está fazendo nesse paciente, são toques suaves, bem gentis, que trazem muito acolhimento e promovem muito um relaxamento profundo. Gestão de estresse. Então, um dos objetivos principais também da terapia integrativa é que cada um possa utilizar essas práticas, como eu já disse, em alguns outros momentos, fazendo essa gestão de estresse. Então, usar uma respiração abdominal completa, usar uma prática de visualização como gestão de estresse. Nós utilizamos a escuta empática, que é uma escuta onde estamos muito presentes, nós como terapeutas, e deixamos o paciente muito à vontade para que ele fale sobre o que ele desejar, mas obviamente não entramos muito no escopo da psicologia. Esse cuidado compassivo é um cuidado onde percebemos as necessidades do paciente e procuramos dar para ele o que ele precisa naquele momento. E lembrar que na pediatria, porque atendemos também pacientes, aqui como vemos essa querida paciente que já está uma mocinha, que brincar é muito importante. Tá? Sempre nos atendimentos, na pediatria, são utilizadas brincadeiras, ideias de relaxamento, mas de uma forma muito lúdica. Então, a terapia integrativa Einstein, na oncologia e na hematologia, ela vai passar por diferentes momentos da jornada. Então, desde o diagnóstico, que é um momento muito preocupante, assim, é um momento que abala muito as pessoas, né? Você tem um diagnóstico de oncológico, você tem um diagnóstico oncológico, às vezes, abala muito emocionalmente. Na quimioterapia, né? Então, durante o tratamento, na quimio, na radioterapia ou na imunoterapia, em qual dessas terapias forem utilizadas para o tratamento. Pacientes em cuidados paliativos, com foco no manejo de sintomas e sempre buscando bem-estar e conforto. Para pacientes já em terminalidade da vida, a gente percebe que essas práticas trazem uma paz e uma tranquilidade. E também atendemos familiares e cuidadores. Então, vou contar um pouquinho esse caso clínico, que foi de uma paciente que era professora de dança, ela tinha 64 anos, e quando ela fez o diagnóstico desse câncer de mama, ela já tinha metástase óssea, então já estava avançado. Ela ficou hospitalizada por mais de 170 dias, e os atendimentos da equipe de medicina integrativa eram pelo menos 2 vezes por semana, com práticas de relaxamento, escuta empática. E nessa escuta, nós identificamos as necessidades que não tinham sido atendidas e um sofrimento que ela estava tendo, porque ela ia ter que ficar durante 2 horas sentada com um colete ortopédico e ela não sabia o que fazer durante esse período. Em algum momento ela comentou que gostava de fazer aquarela, então nós sugerimos que ela fizesse aquarela durante esse período. E a princípio ela falou que não seria possível, que ela não ia conseguir, mas ela conseguiu.
e ela trouxe os próprios materiais. Então, assim, no momento não temos arte-terapeuta na equipe, apesar de ser uma vontade, né, que a gente tem de trazer a arte-terapia para dentro dos atendimentos da medicina integrativa, mas nesse momento ela pôde, então, utilizar ferramentas que ela mesma tinha e que ela achava que não era possível. E aí esse relato foi feito por ela, né? Ela escreveu. Então ela diz: uma descoberta, um despertar para a interiorização, permitir-se entrar no fluir da entrega e confiança, na leveza e carisma das terapeutas. Então vejam, um despertar para a interiorização. Isso para mim é muito espiritual, né? Essa conexão consigo mesma, essa conexão com o seu interior. Liberação de crenças rígidas impostas pela dor ou sofrimento. Um momento iluminado de interiorização e bem-estar consigo mesmo. Então, sair do foco da dor, mesmo um paciente que tenha muita dor, que esteja sofrendo, por alguns minutos, né, ela pode conseguir sair da dor e começar a cultivar um lugar de paz e tranquilidade dentro dela, onde ela se sente bem. E aqui o resultado dos encontros é a aceitação de alguma limitação, possibilitando o relaxamento pleno, de dentro para fora. Era assim que ela se sentia. E ela comentava que ela se lembrava dos comandos que a gente dava e que ela fazia em outros momentos quando nós não estávamos lá. Então, olha, as palavras de comando da terapeuta induzem memorizar para um trabalho de harmonizar corpo, mente e sentimentos, quando estiver diante de tensões e desconfortos na rotina do tratamento. Então, essa é a parte educativa da medicina integrativa. Em momentos de dor física, nos perdemos nas dores emocionais, sentimentos guardados que nos prendem do que já foi passado. Então, a gente sempre fala para os pacientes essa questão de ou ficar no passado, né, remoendo pensamentos que ficam trazendo memórias, às vezes, tristes, de sofrimento, ou alguma ansiedade, né, o que vai acontecer no tratamento, como é que eu vou me sentir, se vai dar certo, se não vai dar certo. Então, a gente convida a que eles percebam que tipos de pensamento eles estão tendo, se são pensamentos que causam sofrimento, e que através das práticas de respiração, de meditação, de presença, eles podem voltar aqui agora e lidar melhor com a situação, porque às vezes uma ansiedade, né? Eu já aconteceu de ter algum paciente que ia fazer um exame, eu não vou conseguir fazer o exame, aí estou nervoso. Calma, respira. Não fica pensando como vai ser, de repente você chega lá e é melhor do que você imaginava. E, em geral, é isso que acontece. Já tive vários relatos da pessoa voltar e falar: nossa, você tinha razão, foi mais tranquilo do que eu imaginava. Então, aqui são alguns dos desenhos, né, que ficaram prontos. Ela fez mais de 170 desenhos que foram entregados para todos os profissionais que atenderam ela. Então, desde os técnicos de enfermagem, os auxiliares, as enfermeiras, fisioterapeutas, pessoal da limpeza, o pessoal da comida, nutricionistas, né? Foram todos agraciados com essa beleza de trabalho que eu guardo com muita alegria. E aqui sou eu e a Márcia é a minha parceira no trabalho. Então, eu vou falar agora um pouquinho sobre resposta de relaxamento. A gente trabalha muito com essa resposta de relaxamento. Por que é benéfico esse relaxamento? Então, esse aqui é o Dr. Herbert Benson, que percebeu o seguinte: o estresse, na verdade, é uma resposta fisiológica do corpo, né? Você leva, na época das cavernas, por exemplo, se viesse um leão, ele fosse te comer, ou você saía correndo, ou você lutava com ele. Então, a gente ficava mais forte, né? Mais rápido. Isso é o estresse, né? Caso você não morresse, né? Ou se você conseguisse sobreviver a esse ataque, vinha o que eles chamam de resposta de relaxamento, que é um estado fisiológico
caracterizado pela diminuição da excitação do sistema nervoso simpático, usado para combater as respostas do estresse. Então, vinha essa resposta de relaxamento, que acaba reduzindo o consumo de oxigênio, a frequência respiratória, a frequência cardíaca, aumento das ondas alfa e aumento da resistência da pele. Então, nessa resposta de relaxamento, o corpo tem muitos benefícios. O que ele percebeu? Que hoje em dia, o estresse ele não é mais causado por um leão. O estresse ele é causado por inúmeros fatores, né? A pandemia, o trabalho, as notícias, a nossa própria mente, que muitas vezes também, nessa questão da ansiedade, gera estresse. Então ele falou, bom, já que essa resposta de relaxamento não vem naturalmente, nós podemos induzir essa resposta de relaxamento através das práticas mente-corpo, né? Então, existem evidências que as práticas mente-corpo possam reduzir o estresse e fortalecer a resiliência, que o manejo de estresse é central para alcançar e manter o bem-estar, né? E conseguir usar os recursos apropriados, clínicos. São consideradas amplamente seguras essas práticas mente e corpo e podem melhorar o manejo de sintomas em uma grande variedade de doenças. São frequentemente incorporadas a planos de tratamento pelo seu baixo custo. Então, práticas mente-corpo têm um baixo custo. Você pode ter um profissional que te ensine e que a pessoa possa usar depois. Você pode também, talvez, gravar alguns áudios ou vídeos que possam ser disponibilizados para esses pacientes, né? E o benefício dessas práticas de intervenção mente-corpo na saúde mental e física são comprovadas, e habilidade para engajar pacientes e ajudá-los a controlar sua saúde e participar como membros ativos do time terapêutico. Então, essa aqui é uma pesquisa que foi feita pelo Dr. Herbert Benson, que tá falando sobre a resposta de relaxamento e resiliência, né, o treino de resiliência. Então, aqui nós vamos falar sobre uma outra pesquisa, que fala sobre estratégias que favorecem a resiliência do indivíduo. O indivíduo, nesse caso, são os profissionais da saúde, né? Então, são insights sobre as práticas da conexão humana. O que é essa presença clínica? Então, a presença do médico ou do profissional da saúde, quando for escutar o seu paciente. Então, a presença pode se manifestar na escuta sem interrupções. Então, dá um tempo para aquela pessoa, aquele paciente que está na sua frente, falar tudo o que ele tiver para falar antes de você interromper. Então, a escuta tem um papel central para criar esse estado de presença. A partir do momento que eu estou presente, eu crio essa conexão com o outro. Estar presente na prática clínica é dar um passo atrás. É fazer uma pausa e se preparar para receber a narrativa do paciente. Estar atento às emoções do paciente pode auxiliar na relação de confiança entre o médico e o paciente. E desenvolver habilidades de comunicação com ênfase na presença pode reduzir o burnout. Então, quanto mais esse médico, esse profissional da saúde estiver presente, conectado com aquela pessoa que está na frente dele, melhor ele vai se sentir. Pode até reduzir o burnout. Então, nessa pesquisa, eles mostram também que um médico leva, em média, 11 segundos para interromper a fala do seu paciente. Então, o paciente chega, o médico pergunta, como você está se sentindo, o que te trouxe aqui? E ele vai interromper aquele paciente apenas 11 segundos depois que ele começou a falar. E nessa pesquisa eles dizem que os pacientes não interrompidos levam apenas 6 segundos a mais para terminar sua fala inicial. Então veja como, às vezes, a ansiedade do próprio profissional atrapalha nessa escuta, né? E essa ansiedade vai atrapalhar também, às vezes, até no entendimento do que aquele paciente está falando, né? Então, o que esse estudo propõe? Que fazer pequenas pausas para centramento entre as consultas auxilia nesse estado de presença,
E que esses pequenos rituais, como fazer algumas respirações profundas antes de atender o próximo paciente, auxiliam na regulação da experiência emocional, através de mudanças nas respostas neurológicas e físicas do nosso corpo. Então, esse profissional da saúde, você que está aí me escutando, que às vezes tem muitos pacientes, não precisa ser uma prática longa. Basta você sentar, pode ser de pé também, mas fechar um pouco os olhos, fazer algumas respirações mais tranquilas, acalmar um pouco a sua mente e vai permitindo que um estado de consciência vá se apoderando de todo o seu corpo. Isso vai te trazer mais presença, uma escuta melhor e, a partir disso, até ter escolhas melhores para o que você vai falar, né? Quais respostas você vai dar para aquela pessoa que está na sua frente. Então, essa roda da saúde a gente utiliza muito na medicina integrativa, ela é da Duke Integrative Medicine. Então, aqui em verde nós vemos os cuidados pessoais e em azul são os cuidados profissionais. Aqui no centro estão os pacientes, ou você, profissional da saúde, nós, seres humanos, com esse estado de presença, esse estado de atenção plena. Então, aqui, olha, nós vemos a relação mente-corpo, movimentos, exercício, a parte de nutrição, como eu estou me alimentando, o meio ambiente, como é o meio ambiente físico onde eu convivo, né, o meu trabalho, onde eu moro, os relacionamentos, como são os meus relacionamentos, eu cultivo esses relacionamentos, né, com os meus colegas de trabalho, com os meus amigos, eu tenho amigos ou não, muito importante a gente ter também uma parte relacionada ao convívio social, mesmo agora em tempos de pandemia, dá um telefonema, faz uma videochamada, ligar para alguém, perguntar como ela está se sentindo, isso pode trazer uma sensação de bem-estar, não só para quem está recebendo o telefonema, mas para quem também está procurando aquela pessoa. E o desenvolvimento pessoal e espiritual, que é isso que estamos fazendo aqui agora, nos desenvolvendo profissionalmente, pessoalmente, espiritualmente. E aqui, no azul, nós vemos a medicina preventiva, os tratamentos convencionais e complementares, fármacos e suplementos. Então, tudo isso aqui faz parte do bem-estar de todas as pessoas. Lembrando que a autonomia mais autocuidado te leva ao bem-estar, com interdisciplinaridade. Então, procurar sempre observar, de 0 a 10 aqui, você pode fazer aí uma auto-observação, como está a sua relação mente-corpo? Como anda a sua mente? Que tipos de pensamento você tem? Sua mente é muito acelerada ou você está muito letárgico? Como você tem feito seus exercícios? Você se movimenta? Que tipo de alimentação você usa? Se o que você come é nutritivo ou não? Até mesmo as relações pessoais têm a ver com essa questão da nutrição. As práticas de bem-estar, práticas de relaxamento, também o que te nutre, além do que você se alimenta, o que te traz essa sensação de bem-estar. Então, é sempre importante nós fazermos esses questionamentos. Então, para falar mais sobre a oncologia integrativa, esse trabalho aqui, ele diz o seguinte, que é informada por evidências, então todas as práticas utilizadas na oncologia integrativa são informadas por evidências, são utilizadas práticas mente-corpo, produtos naturais, mudanças de estilo de vida. Então, você pode perceber que talvez você tenha um estilo de vida, você como paciente, né? Perceber que você tem um estilo de vida que não colabora com o seu tratamento, então você pode fazer mudanças de estilo de vida, junto ao tratamento convencional, né? Você trazer essas mudanças e utilizar essas práticas integrativas junto ao seu tratamento convencional, que vai otimizar a saúde, vai trazer qualidade de vida, melhora de prognóstico, empoderamento, vai prevenir novas doenças. E assim, o paciente se sente um participante ativo no seu cuidado, né? Ele não está só esperando
o que o médico vai dizer para ele. Ele também vai poder participar desse autocuidado, antes, durante e depois do tratamento. Então, aqui é foi o marido de uma paciente que deu esse relato, é um relato. Então, ele dizia o seguinte: éramos 2 pacientes internados, porque durante 1 ano eu fiquei internado com ela. Eu nunca vou me esquecer de quando aquele profissional me deu a mão num momento tão difícil. Mudou a minha vida e a maneira de ver as coisas. É uma filosofia de tratamento, não é um remédio. Se a pessoa se dedicar um pouco a entender a pessoa como um todo, seria muito melhor. Hoje eu não suporto mais médico que olha só para a doença. Então, esse relato foi do marido de uma paciente. Veja como é importante essa escuta, né, esse toque suave, gentil. Muitas vezes nós atendemos os familiares no lugar do paciente, ou, né, o paciente fala: hoje eu não estou precisando, mas minha esposa está precisando, meu esposo está precisando. Porque as pessoas, esses cuidadores têm que ser vistos também, eles também têm que perceber que alguém se importa com eles, porque é muito pesada essa carga que os familiares carregam, né? Os colaboradores também que cuidam dos pacientes. Então, a gente está sempre tendo essa preocupação de cuidar de quem cuida. Então, aqui é também um paper que saiu falando do uso da medicina alternativa para o câncer e o impacto na sobrevivência, né? Então, aqui, qual foi essa pesquisa? Foram 281 pacientes não metastáticos com câncer de mama, próstata e colo retal, que utilizaram só a medicina alternativa, sem tratamento convencional. Então, eles escolheram que não fariam tratamento convencional, nem com quimioterapia, nem com radioterapia, nem cirurgia, nem hormonioterapia. E qual foi o resultado? Aqui a gente vê a sobrevida das pessoas que não fizeram o tratamento convencional foi bem menor do que as que fizeram. Então, medicina integrativa, medicina complementar, não é medicina alternativa. Qual que é a conclusão? Pacientes que inicialmente optam pelo tratamento com medicina alternativa, sem tratamento convencional, têm maior probabilidade de morrer. É necessário melhorar a comunicação com pacientes e cuidadores. Então, é muito importante dizer que as pessoas não precisam abandonar os seus tratamentos, as suas práticas mente-corpo, Importante é dizer para o médico, né, o que eles têm feito, se eles estão tomando alguma coisa, se eles estão indo em algum outro profissional que esteja indicando algum outro tipo de tratamento, para o seu médico oncologista saber do que você está fazendo e saber se tem alguma interação, se tem algum problema com o tratamento, tá? Então, na oncologia integrativa, a gente vai fazer quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, cirurgia, TMO, os cuidados multidisciplinares com psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais. Trabalhamos também com cuidados paliativos, equipe de cuidados paliativos. Como? Utilizando práticas integrativas, uma nutrição saudável, atividade física, a gestão de estresse, esse encontro com a espiritualidade. Então, assim, o que te nutre, qual é o seu propósito, o que faz com que você se sinta conectado, que momentos da sua vida você se sentiu assim, conectado. A gente sempre questiona o que faz sentido para a pessoa, se tem alguma prática. Não precisa ser religiosa para ser espiritual. A gente não pode confundir religiosidade com espiritualidade. A pessoa pode ter uma espiritualidade, se sentir conectado com ele mesmo, com o todo, sem necessariamente ter uma religião. E incentivando sempre o autocuidado, né? Então, medicina integrativa não é alternativa e medicina integrativa não é só complementar, ela integra esses dois mundos, né?
dando complementar com o tradicional, virando então integrativo. Então, nesse outro paper aqui da ASCO, o que a gente vê? Eles fizeram uma avaliação de todos os trabalhos que já tinham tido uma revisão bibliográfica e eles perceberam o quê? Que meditação é recomendado para redução de ansiedade. Então, aqui eles dão um valor de A, B, C, D. Então, por exemplo, a meditação tem aqui a grade A. Então, é muito recomendado para a redução de ansiedade. Né? Música terapia também reduz a ansiedade, tendo a grade B. Então, as técnicas de manejamento de estresse também, como yoga, no B, e yoga é recomendado para reduzir a ansiedade. Então, essas práticas aqui já estão bem estudadas e tem bastante comprovação científica de que podem ser utilizadas junto ao tratamento oncológico. Esse estudo aqui saiu na revista Bem-Estar, então que o contato com a natureza melhora o ânimo de pacientes em tratamento contra o câncer, então veja o quanto a gente precisa da natureza, né? Então aqui, já foi possível notar que os aspectos negativos de preocupação e ansiedade são inibidos, os positivos de tranquilidade são aumentados no contato com a natureza. Espero que essa tendência seja mantida no final do tratamento dos dados. Essa pesquisa foi feita pela Elisete Leão, e segundo a pesquisadora, há teorias que servem de base para estudos da influência da natureza no bem-estar das pessoas, como a teoria da recuperação psicofisiológica do estresse, mostrando que há uma reação restauradora imediata quando se está no meio da natureza. Tá? Então, olha, depois tem uma outra teoria de recuperação da atenção. Quando você está na natureza, você tem uma atenção que não é forçada, não é dirigida. Então, você consegue se recuperar da fadiga mental que nos acomete. E outras pesquisas já antecederam o que a gente está fazendo agora. As pessoas já sabem que a natureza faz bem, como quando dizem que querem ir à praia em situações de estresse, mas alguns tendem a achar que é algo muito pessoal, sem evidência científica. Então, sim, já tem evidências científicas que o contato da natureza ajuda na gestão de estresse. Agora, na impossibilidade de você ter contato com a natureza, você pode utilizar uma prática de visualização, onde você sente, você vai imaginando que você está naquele lugar da natureza, você imagina os sons, você imagina os aromas, você pode imaginar os animais que estão presentes, e como aquilo vai te trazendo bem-estar e conforto. Então, mesmo se você não puder estar na natureza, você pode usar práticas de visualização. Então, eu escolhi aqui essa frase da Maria Júlia Paz, que é uma enfermeira, que eu achei muito maravilhosa, que eu li outro dia, que o melhor presente que oferecemos a alguém é a nossa atenção. Uma atenção sincera é curativa, porque afirma a existência do outro. Vida é relação, vínculo. As dificuldades nos propulsionam para outros patamares, inclusive de consciência. Então, nesse momento do tratamento oncológico, existem muitos questionamentos, né? Por que aconteceu isso comigo? E o que eu falo muito para os pacientes é que muitas vezes, não dá para mudar o que está acontecendo fora. Né? Não podemos mudar o diagnóstico, não podemos mudar o tratamento, mas podemos mudar como nós lidamos com essas dificuldades. E isso é o mais importante. Então, essa conexão entre o profissional da saúde e o paciente, essa conexão do paciente com ele mesmo, com esse lugar de conforto, de bem-estar, essa ilha de paz e tranquilidade que existe dentro de cada um, isso ajuda muito. E isso é uma espiritualidade. Essa sensação de conexão. Quando você sente que você
está presente, está completo, que mesmo passando por uma dificuldade, você vai conseguir ter recursos para passar por aquilo de uma maneira mais tranquila. Mesmo pacientes em cuidados paliativos, mesmo pacientes em fim de vida, nós percebemos que quanto mais essa pessoa está tranquila, quanto mais ela consegue esses momentos de relaxamento, de paz, de tranquilidade, melhor ele vai vivenciando as dificuldades do dia a dia. Então, eu queria contar para vocês aqui que nós fizemos essa linha aqui de livros, né, de essa coleção, e que tem um livro da medicina integrativa na oncologia. Vocês podem entrar em contato com a editora Ateneu, se vocês tiverem vontade de ler esse livro. Então, vai falar sobre estilo de vida, epigenética, sobre yoga, né? Eu ajudei a escrever esse capítulo junto com Marcos Rojo, Danilo, a Fernanda, a Marister. Massagem, práticas meditativas, acupuntura. Nós temos aqui o doutor Alexandre, ele faz parte da nossa equipe, ele atende pacientes também com acupuntura, mas com hora marcada. É um pouco diferente, porque a acupuntura é paga, né? E a medicina integrativa para pacientes internados, não. Arte-terapia, música integrativa, espiritualidade no contexto do paciente oncológico. Então, temos também oncologia na pediatria, a importância de cuidar de quem cuida, que eu tive a alegria de escrever esse capítulo com a doutora Ana Cláudia Arantes. Survivorship, que é um programa que está sendo desenvolvido também lá no Einstein, para pacientes que já não estão mais em tratamento, mas que já estiveram. Então, esses pacientes às vezes se sentem sozinhos e gostariam de continuar conversando com outras pessoas, então tem rodas de conversa, é um programa muito legal. Atuação do voluntariado na oncologia, desafios da interdisciplinaridade no cotidiano. Então, é um manual bem completo que a gente utiliza muito como fonte de referência. Gostaria de contar para vocês também sobre o guia prático do autocuidado que nós desenvolvemos, né? Foi disponibilizado para a população. Então, caso vocês queiram receber esse manual, ele é em PDF, vocês podem me enviar um e-mail que eu mando para vocês. Eu vou deixar meus contatos aí no final da apresentação. Então, nesse guia falamos sobre movimento, gestão de estresse, yoga, sono, nutrição, meio ambiente. Falamos um pouquinho de tudo isso aqui que a gente contou hoje para vocês. Esses cards aqui, olha, é uma novidade. Então, são cards que foram desenvolvidos para entregar para os pacientes. Então, a gente fala sobre resposta de relaxamento, a gente fala sobre yoga, sobre meditação. A gente entrega esses cards para os pacientes poderem praticar sozinhos e também para quando olharem para os cards lembrarem da gente que foi ensinado. Aqui, ó, explica um pouquinho do que é medicina integrativa, os princípios, que no próprio leito é gratuito. Se quiser fazer outros pacientes que estejam internados no Einstein podem também, mas tem um custo com sessão de 25 a 50 minutos. Falamos da espiritualidade, olha lá, a espiritualidade é uma parte multidimensional da experiência humana e refere-se à maneira como os indivíduos buscam e expressam significado e propósito, como vivenciam a conexão com o momento, com o eu e com os outros, com a natureza e com o que é significativo ou sagrado, que pode estar ou não ligado à religião. A gente utiliza práticas de empatia, compaixão, autocompaixão e resiliência. Então, queria convidar vocês também para esse curso que eu vou dar junto com a Fernanda e a Márcia nos dias 28 e 30 de junho, das 18h30 às 21h30, online, tá? Ao vivo. Então, vai ser um curso sobre autocompaixão e autocuidado para profissionais da saúde. Gostaria de convidar também vocês para o primeiro simpósio internacional de natureza e saúde, que vai acontecer de 8 a 9 de outubro de 2021, com transmissão online. As inscrições já estão abertas. E muito obrigada pela sua presença. Esses são os meus contatos, meu e-mail, meu LinkedIn.
O meu Instagram não é mais esse, mas vocês podem me encontrar com o meu nome mesmo, Adriana Cajado Gasparini. E eu agradeço muito esse tempo que passamos juntos, agradeço por esse encontro, agradeço pela sua presença, pelo convite, e eu espero estar com vocês em breve novamente. Muito obrigada por tudo isso que passamos hoje. Eu vou interromper o compartilhamento e agradeço mais uma vez a presença de vocês. Um grande abraço para cada um. Até mais. Muito obrigada pela excelente fala, senhora Adriana. Agradecemos imensamente a disponibilidade. Foi muito enriquecedor para todos nós.